O ano era 1982. Aqui neste terreno, no bairro de Tambauzinho, havia um grande campo que era o local de treinamento do Botafogo. Mas o então governador da Paraíba, Tarcísio Buriti, resolveu transformar o espaço de futebol num templo de cultura e arte. Assim nasceu o Espaço Cultural José Lins do Rego, com projeto do arquiteto Sérgio Bernardes. A TV Cidade teve acesso aos arquivos do governador Tarcísio Buriti. Neste documento, ele explica o porquê da criação do espaço cultural. A preservação da memória nacional deve ser uma preocupação constante dos governantes e da própria comunidade. Nenhuma nação poderá conhecer bem o sentido do seu futuro sem, antes, procurar descer às fontes primaciais de suas origens, do seu passado e de suas tradições. Ele continua: a história é igualmente alma e corpo do tempo, através da qual o espírito do povo se manifesta e se objetiva nas expressões mais variadas da ciência, dos costumes, da música, da literatura, das artes plásticas, dos folguedos e danças, em forma popular ou erudita, onde o que importa é a festa do espírito. Ele continua dizendo: essas foram as razões principais por que nós decidimos construir o espaço cultural. E explica, continuando: e por que espaço cultural José Lins do Rego? Ele diz: porque José Lins do Rego representa a nossa maior expressão literária e uma das mais significativas da história contemporânea brasileira. Continua dizendo: a Paraíba estava devendo a José Lins uma homenagem à altura de sua grandeza espiritual. O governador termina o documento dizendo que as novas gerações venham a estas fontes como forma de renascer. O equipamento tem arquitetura moderna com estruturas imponentes. Considerado polêmico na época, o projeto impressionou a sociedade pela sua dimensão e complexidade. Conta com armações metálicas, pilares e vãos em concreto armado e madeira laminada, unindo tecnologia e regionalismo. A cobertura única foi denominada de Asa Branca. Entre os vários setores, conta com o importante Teatro Paulo Pontes, palco de grandes espetáculos, salas de concertos, cinema, o planetário, o Museu José Lins do Rego, arquivo que guarda a memória da cidade, e a Praça do Povo, que acolhe shows e eventos grandiosos. Além de todos os equipamentos que as pessoas já conhecem aqui dentro, tem muito mais coisa no Espaço Cultural, não é isso, Bia? Bia é a gestora do Espaço Cultural, Bia Cagliani. Inclusive andou muito por aqui quando era criança, porque a mãe e o pai trabalhavam aqui. E eu vou saber dela agora o que mais tem nesse espaço tão monumental. Primeiro você chega e já é impactante, né? Porque é um lugar enorme. Então você já vê logo que tem um planetário, porque você vê a cúpula, você percebe que tem o Teatro de Arena, essa grande praça de eventos que a gente tem aqui, que cabe até 7, 8, 10 mil pessoas, dependendo do tipo de evento que você vai realizar. E aí a gente tem o Teatro Paulo Pontes, que é um xodózinho aqui também, né? Que recebe atrações de todo o Brasil e de toda a Paraíba. A gente tem a Sala de Concertos, que é a casa da Orquestra Sinfônica da Paraíba, sim, da Orquestra Jovem. Uma das mais importantes, inclusive, do Brasil. Exatamente. E a gente abriga o CEARTE, que é o Centro Estadual de Artes, que funciona no subsolo. Temos a Escola de Música Antenor Navarro. Temos uma Estação Ciência. O pessoal vê muito esqueleto de baleia. Eu vinha muito para cá quando era criança, com a escola, fazer visitação. Então recebe visitação também. A gente tem um polo de piano do Prima aqui. De vez em quando, hoje mesmo, tem um pessoal ali estudando piano. E aí a gente tem galeria de artes Arqui de Picado. A gente tem o Museu José Lins do Rego. A gente tem um arquivo que funciona ali no subsolo. Aí a gente tem o Memorial Abelardo da Hora, que é maravilhoso, que fica também ali. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades que você encontra. Temos o nosso maravilhoso Cine Banguê, que também funciona aqui dentro. Quando ele foi criado, inclusive, muita gente na sociedade achou que aquilo era uma obra faraônica, que não ia ter serventia, né? Que era uma coisa que não devia ter sido construída. Isso. E hoje se prova o contrário. De fato, a gente tem uma procura altíssima
para vários tipos de atividades aqui no Espaço Cultural, desde os teatros, que estão já lotados. Esses teatros têm uma procura muito alta e a nossa praça de eventos também. Então, a gente termina um evento, começa outro. Construído para abrigar iniciativas culturais, o Espaço Cultural José Lins do Rego possui um fluxo fixo e uma demanda espontânea, dependendo dos eventos. Cria, quase tudo aqui é de graça. Isso. Quase tudo é de graça. Acesso? Primeiro que a gente divulga nas nossas redes sociais os horários de funcionamento. Então, a maioria desses locais que eu falei aqui são de entrada franca. Todos os eventos que a FUNESC patrocina e promove são gratuitos. Sim. Mas, obviamente, a gente recebe eventos da iniciativa privada e esses sim são pagos. Os poucos que são pagos aqui são o nosso planetário, a Estação Ciência e o Cine Banguê. E alguns cursos que a gente oferece, como o curso de teatro e o curso de circo. Mas preços irrisórios. Sim, são preços extremamente acessíveis e a gente sempre divulga isso nas redes sociais e no nosso site com as matérias lá. Então pode procurar que vocês encontram. E o horário de funcionamento do Espaço Cultural? O horário de funcionamento, a gente abre aqui a porta às 6h30 da manhã, que a gente começa a limpar, a gente começa, tem aulas que começam 7, 8 horas e a gente fica aberto até 10 horas da noite num dia normal. A imponência do prédio, a contribuição para a cultura e a arte, acervos e serviços tornam o Espaço Cultural um patrimônio muito importante. Para seu Pedro, servidor do local desde a inauguração, um lugar de orgulho, memórias e muito amor. No mês de outubro de 1982, eu vim para aqui na criação da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, na então gestão de Tarcísio de Miranda Buriti. Como foi chegar nesse mundo novo? Era um prédio considerado, inclusive, polêmico, uma arquitetura faraônica para a época. A princípio chamava de elefante branco, porque um prédio desse, puxa, para aqui é João Pessoa. Não sabia essas pessoas que era um pontapé inicial para a cultura não só daqui da capital, como paraibana. Então, e para o seu coração, o que é que significa? Eu abracei para vir trabalhar nesse arquivo, como estou até hoje. É como se fosse andando nas nuvens. É como se fosse sua casa. Aqui é a minha casa. E eu amo o que eu faço. Aqui eu tomo conta de documentos históricos e essas fotos lindas que nós temos aqui. Aqui só sai quando Deus quiser. O Criador é quem vai dizer. Porque enquanto eu tiver saúde, Ele me der saúde, eu estarei aqui todo dia no Arquivo Histórico. O sentimento para a dona Carminha Diniz, que dirige o Museu José Lins do Rego, é o mesmo. Lembranças, dedicação e orgulho do espaço onde passou grande parte da vida e de onde não pretende sair nem tão cedo. E trabalhar aqui no museu há tantos anos, para mim é um privilégio, porque o pessoal tem aquela tendência de passar que museu é coisa antiga. Não, museu é cultura. É história. É história, é memória, são memórias. E é o que nós tentamos passar aqui no Museu José Lins do Rego, um grande escritor paraibano, que foi escolhido para dar nome ao Espaço Cultural e ao nosso Museu José Lins do Rego. O Espaço Cultural hoje é um grande setor cultural. João Pessoa, não só a Paraíba, que a gente recebe pessoas de outros estados, de outras cidades, vem exclusivamente para adquirir cultura aqui no nosso espaço. É primordial. Hoje o Espaço Cultural José Lins do Rego é importantíssimo para a nossa Paraíba. Se não houvesse, faria falta. Faria muita falta. E para a dona Carminha, a servidora, como é viver aqui? Olha, é emocionante. Muito emocionante. Cheguei aqui muito cedo, em 86. E aqui eu tenho amigos ainda antigos, amigos novos que fiz agora. Quando eu não venho, eu sinto falta. É um eterno movimento. É um eterno movimento. Me divirto, mas também trabalho, faço o meu trabalho com bastante responsabilidade. E sair daqui nem tão cedo, hein? Não, nem pensar. Eu digo que meus colegas perguntam, vai Carminha? Não, só saio daqui quando me expulsarem. Aí eu saio. Porque aqui eu sou feliz, tenho uma família. Voltamos agora para lhe mostrar mais um pouco desse templo grandioso. Falamos sobre a única reforma do espaço. Ela aconteceu em 2014. Reativou muitos serviços
e toda a estrutura foi recuperada, mas conservou as características originais e foi devolvida à cidade de forma efervescente. Como é gerir um espaço que você andou quando era pequena? Olha, ano passado, quando eu assumi, foi 10 de fevereiro de 2023. O convite foi extremamente emocionante, porque eu cresci aqui dentro. O Espaço Cultural é de 1982 e eu sou de 1983. Eita. Eu vivi aqui dentro. Pouco tempo depois, minha mãe assumiu a direção da escola de dança. Então, eu cresci naquele subsolo da escola de dança. Sim. Meus primeiros professores de dança foram professores da escola de dança. Os primeiros espetáculos que eu assisti foram aqui. Eu era rata dos concertos da orquestra, porque meu pai tocou Dormia no carpete. tímpano. Exato, dormia no carpete embaixo do banco. Então, meu pai tocou o tímpano, era percussionista da orquestra. E minha mãe depois acabou subindo para a parte administrativa, né? Foi de vários setores, de artes cênicas, do DDAC da época, que era o pessoal que promovia esses grandes festivais que a gente tinha aqui, né? Nos festivais de arte, mostra de artes, e eu frequentava todas elas. Eu digo que eu comecei a trabalhar aqui com uns 6 anos, porque eu comecei a dobrar panfleto e programa das mostras com essa idade. Mas também eu bagunçava bastante aqui. Era praticamente minha segunda casa, né? Minha mãe passava o dia inteiro aqui. Então, eu tenho um afeto muito grande pelo espaço cultural. Isso é um mimo que a nossa cidade tem. Nem todo estado, nem toda cidade, nem toda capital Tem um espaço como o espaço cultural. Então a gente tem que prezar isso aqui, desde o banheiro até a praça, os locais fechados, os teatros, a programação, vir prestigiar, porque a gente faz isso com muito carinho. E isso aqui foi pensado como algo inovador mesmo para a cidade. Eu quero que isso aqui tenha mais 40 anos, mais 100 anos de vida e de atuação e de importância para a cena artística e cultural da cidade, do estado e, quiçá, do país, né? Bom, você já imaginou aos 12 anos de idade visitando um terreno e uma construção? E muito tempo depois, bem longe daquela data de menino, você voltar ao equipamento e ser o gestor dele? Pois é, foi o que aconteceu com Maurício Buriti, que hoje é empresário, mas que conduziu os destinos do Espaço Cultural por 2 anos. Como foi aquela história de menino vendo tudo isso aqui ainda na areia, no barro? Eu tenho boas lembranças aqui, porque de fato esse terreno pertencia, como pertence até hoje, o governo do estado. E aqui tinha um campo de futebol, o Botafogo da Paraíba jogava aqui. E os grandes circos, quando faziam as turnês nacional, passavam e se estabeleciam aqui, nessa área. Então aqui representa todas as expressões culturais. Além do próprio arquivo público, esse ambiente ele foi concebido para registrar, incentivar, preservar a nossa cultura e a nossa memória. Como era aquele menino visitando, conversando com o Sérgio Bernardes e muitos anos depois voltar como gestor? Então, essa obra, o meu pai ele se inspirou numa grande obra que existe em Paris, no Georges Pompidou. E no momento, conversando com os artistas locais, surgiu a ideia de se contratar um grande arquiteto, o Sérgio Bernardes, que também é um arquiteto de renome nacional e internacional e que já tinha um vínculo com a Paraíba dessa grande obra que ele fez voltada ao turismo, que é o Hotel Tambaú. Hotel Tambaú. Então ele já tinha esses laços com a Paraíba e foi quando começou essa concepção de como ser o espaço cultural. Eu muito pequeno, na idas e vindas de Sérgio, eu chamava de tio Sérgio, e eram plantas imensas, né? Até pela grandeza do próprio empreendimento, então era colocava as plantas na mesa e aí meu pai, com o Sérgio, com o secretário da Educação e Cultura na época, Crispim. Enfim, Crispim, então todos participando da concepção de como seria esse grande centro cultural. E aí, anos depois, volta como gestor. Anos depois, fui agraciado realmente de ser um gestor aqui. Foi um presente. Por 2 anos. Foi um dos grandes momentos da minha vida, foi uma contribuição. Praticamente parei todos os meus negócios para me dedicar de corpo e alma a esse grande centro. Foi um momento muito feliz. Regando a planta que o seu pai... Com certeza. Eu tenho certeza que ele vivo, ele ia ficar muito feliz. Cuidar do espaço cultural como se estivesse cuidando da minha casa, né? Porque eu trabalhava com alma. Porque eu sei o carinho e o amor que meu pai tinha por isso aqui.
E para mim, eu trabalhando aqui, não vi as horas passarem. Vida longa a essa cultura e ao espaço cultural. Com certeza. Encerramos nossa participação de hoje sobre o Espaço Cultural José Lins do Rego. Eu tenho certeza que você também se encantou com mais este relato de tantos contados pelo Histórias da Cidade. Até a próxima!